Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é pra quem gosta de romances de época. E ó, não é qualquer romance de época não, é aquele tipo de história que surpreende do início ao fim. E claro, tem muito cão e gato. Quem acompanha o canal sabe que eu ando no impasse quando o assunto é romance de época. Eu acho que depois de ler tantos livros do mesmo gênero, eu acho que eu já passei dos 280, quase 300 livros lidos só de romance de época, acaba saturando, porque a gente vê uma fórmula e sempre encontrando os mesmos personagens, os mesmos dilemas, os mesmos cenários. Então eu tenho procurado e dado preferência para romances de época que me surpreendam. E aqui, as indicações do vídeo de hoje são exatamente assim. Você gosta de romance de época surpreendente? Então eu tenho 3 indicações de romance de época com espiões. Nunca tinha lido nada nesse mesmo estilo. São espiões de fato. Tem guerra, tem sangue, tem tramóias e muita vingança. Um enlace entre inimigos se passa entre 1815 e 1816. Nós estamos aqui no declínio do Império Napoleônico, mas a guerra contra Napoleão é algo que ainda assombra a Europa. Exatamente por isso, os espiões estão de olho nas tramóias desse líder, porque apesar dele ter perdido o poder, ele ainda é um nome muito forte e todos estão preocupados com uma possível retaliação. Tanto é que o nosso protagonista aqui, o Nathaniel, que é o Duque de Hayward, ele trabalha infiltrado ali na nata da espionagem e faz parte desses nobres seletos que participam efetivamente como espiões para a corte. Apesar de a gente ver pouco esse tema sendo... Apesar de a gente ver esse tema... Não consegue, né? Apesar de nós não vermos tanto esses temas sendo trabalhados dentro dos romances de época, era algo muito comum. Esses nobres, eles não podiam trabalhar na frente da guerra, até porque como eles tinham título, a morte deles podia causar grandes consequências para as suas propriedades e seus títulos. Então eles trabalhavam de outra forma. O Nathaniel, gente, já tem mais de 20 anos que ele trabalha com isso, e agora no alto dos seus 36 anos, ele tá cansado. Ele queria um momento de paz, mas sabe que isso não vai acontecer tão cedo, e ele sabe também que ele precisa agora olhar um pouco para a sua casa, para o seu ducado, para a sua possível duquesa, para os seus herdeiros. A balança pesou agora para o lado pessoal e ele precisa dar um jeito na sua vida. Só que no alto dos seus 36 anos, e vamos repetir isso porque é incrível como o personagem fica falando que com 36 anos ele já está cansado, já é velho, já não é mais um garotão. Ele não tem paciência para as belas debutantes e as meninas morrem de pavor do Duque, porque ele tem todo um estigma, a sociedade fala que ele já matou várias pessoas, que ele é cruel, que ele é perigoso e que a sua última noiva foi assassinada nas mãos do Duque. Então ele tem, né, realmente uma reputação que afasta as donzelas. Mas isso até ele conhecer a protagonista, que é a Isabelle. A nossa mocinha já tem 20 anos, mas ela fala que tem um pouco menos porque ela quer ser considerada uma debutante ali dentro da sociedade. E ela foi criada pelos tios e manipulada por eles também num clima de vingança gigante. A verdade é que a família da Isabelle e a família do Duque são rivais há séculos. Desde que eles se conhecem por gente que os títulos fazem parte da nobreza inglesa, eles são rivais. Sempre acontece alguma coisa que faz com que eles briguem, que tem matança, tem noiva de um fugindo com o noivo de outro, com um duque de não sei o que, com marquês de não sei o que. É um rolo na família. Só que a família da Isabelle tá cansada de ficar pra trás, até porque agora eles estão realmente sem dinheiro e eles acham que a culpa é da família do Duque. Então eles criam a Isabelle, que é uma jovem muito bonita, muito perspicaz e extremamente inteligente, para conquistar, para fisgar o Duque. E a primeira vez que o Duque coloca os olhos na Isabelle, ele fala: meu Deus do céu, eu acho que estou perdido. Por isso que o livro ele trata isso, né, do enlace entre inimigos, porque de fato a família deles é realmente inimiga. Só que a Isabelle não acredita em tudo que contam para ela sobre o Duque, e o Duque também não vê ela como uma jovem ingênua. Ele sabe sim que ela quer vingança, ele sabe sim de toda a rixa
familiar e sabe também que não pode confiar plenamente na Isabelle. Então eles ficam em um jogo de cão e gato extremamente divertido. Eles brigam muito durante o livro, mas também são muito iguais. Ele como espião e ela, né, como essa mulher que foi criada para ser ardilosa, mentirosa, conquistar todos ao seu redor, ter várias personalidades dentro de uma só, eles são muito iguais. E exatamente por serem tão iguais, é impossível que eles fiquem longe um do outro. Tem uma tensão gigante entre eles, uma grande química. O passado dos dois, ambos carregam relações familiares que são preocupantes, que deixaram mágoas, que deixaram cicatrizes, mas a relação deles é muito embasada no presente e isso é incrível. É incrível como eles se envolvem em jogos aqui de espionagem, jogos familiares, em tramóias. É incrível como a Isabelle é extremamente forte, decidida e como ela afronta a sociedade. Ela usa todas as tramóias que os tios tentaram fazer ela engolir goela abaixo a favor dela, pra conquistar, pra ludibriar. Quando ela entra nos salões só se fala dela. E isso para um papel feminino naquela época, gente, era extremamente assim, assustador uma mulher ter tanto poder. Ainda mais ela que, apesar de ter um sobrenome nobre, é de uma família que está sem posses. Então, assim, é incrível a força dessa mulher. E o Duque como um todo, a maturidade dele, os segredos dele com espionagem e como esses dois vão se envolvendo, as famílias. É um livro, gente, muito denso, que vai muito além das camadas que eu poderia falar aqui pra vocês. Cada capítulo traz uma nova surpresa e eu acho que ele tem 4 pilares aqui muito importantes. Tem a família, tem o passado, tem a espionagem, então tem vários momentos com o Nathaniel aqui, gente. Do nada ele tá cortando a garganta de um, tá correndo atrás de outro, tá prendendo o outro e você fica assim, Senhor amado. Então é um livro que realmente traz essa parte da espionagem de uma forma muito densa. Você percebe o quanto a autora estudou pra isso, pra colocar esses fatos que são reais aqui dentro desse romance de época. E claro, a gente tem o romance. Tem o romance cão e gato, tem o romance que a família tenta se intrometer, tem muitas mentiras, tem muita química e, como eu já disse, muita diversão. Eu fiquei extremamente surpresa com esse livro, com tudo que ele traz. Como eu disse pra vocês, eu ando muito enjoada de ler os mesmos romances de época. E se você também tá procurando histórias que são mais densas, que trabalham mais os personagens, que vão além do que a gente tá acostumado a ver no gênero, vale muito a pena conhecer essa história. Eu fiquei assim, cativada. O legal, gente, é que O Enlace Entre Inimigos faz parte de uma série que chama Damas Ardilosas. Além desse volume aqui, a gente também já tem publicado A Desilusão do Espião e Um Acordo de Cavalheiros. No final desse volume, o Nathaniel vai falar pra gente sobre o passado dele, uma mágoa que ele tem e por que ele carrega o título de assassino de noivas. E o que aconteceu no passado que fez com que ele também fosse tão desconfiado em suas relações. E foi assim que eu descobri que essa história aqui, ela tem um bônus. A Desilusão do Espião só foi lançada em formato de e-book e aqui é realmente para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Nathaniel jovem, sobre o passado dele e por que ele levou esse título, né, como eu já disse, de assassino de noivas. É uma leitura muito interessante, extremamente surpreendente, porque a gente vai ver o personagem ali, né, nos seus 20 e poucos anos, se apaixonando pela primeira vez. Nesse momento ele também tá bem no meio da guerra, então ele trabalha de uma forma mais mão a mão, aí tem muita morte, muitos truques, muitas mentiras. Ele tá no meio de uma missão, então uma missão muito importante. Ele é sua comparsa. E aqui a gente vai entender mais sobre o que aconteceu com esse homem e como foi que aconteceu essa grande desilusão que trouxe pra ele muita tristeza no amor. Então, pra quem já leu o final feliz do personagem e quer falar, tá bom, eu já sei que ele teve um final feliz, vamos entender um pouco mais sobre o passado dele? É uma ótima dica ler mais e conhecer mais sobre esse personagem. Eu fiquei muito encantada. E uma coisa bacana é que em A Desilusão do Espião a gente tem mais sobre espionagem. Tem romance sim, mas eu acho que aqui as tramóias políticas, a guerra, quão assustado todo mundo está com Napoleão e a Inglaterra ali preocupada com medo, os nobres e grandes nomes da sociedade extremamente preocupados, realmente agindo em conjunto para salvar a Inglaterra. Enfim, aqui tem uma coisa muito mais histórica da espionagem que deixa a gente bem eletrizado, assim, não consegue parar de ler. O livro seguinte da série, gente, é Um Acordo de Cavalheiros. Vai se passar 2 anos depois do final do livro anterior. E aqui a gente vai conhecer outro lord que também trabalha com espionagem e mais uma vez
firmando um acordo extremamente cão e gato com uma parceira à altura. Aqui a gente conhece o Tristan Thorne, que ele tá querendo vingança, ele é espião, ele trabalha pro governo, mas como a guerra agora já assentou, grandes das preocupações da Inglaterra conseguiram ficar para trás, ele está trabalhando com outros projetos, com pequenos projetos. E alguns deles envolvem tráfico, envolvem principalmente tráfico de mulheres, e vai mostrar aqui uma faceta da nobreza, que é uma faceta que, de novo, eu não tinha visto ainda em livros. Sendo bem sincera com vocês, a única vez que eu vi uma história abordando certos temas aqui da nobreza foi em Livre para Recomeçar, que foi um dos meus últimos romances de época publicados, que eu acho que a gente tende, né, a romantizar muito esse período, e aqui a autora trouxe o quão problemática era a nobreza daquela época, principalmente com os homens que tinham muito dinheiro e que achavam que o dinheiro podia comprar tudo. E esse personagem, o Tristan, ele quer vingança. Teve alguém da família dele ali que merece ser vingada. E exatamente por isso ele vai começar a descobrir muitas tramóias na sociedade. Só que ninguém sabe disso, afinal ele é um grande espião, ele é ali um assassino profissional e ele mata mesmo, gente. Tem cenas aqui muito sangrentas. Por isso que eu falo que realmente a espionagem é presente no livro, não é nada muito leve e superficial, sabe? Mas enfim, ninguém sabe dessa faceta, ninguém sabe desse trabalho dele. Só vê ele como um homem frívolo que vive em festa, que vive pegando geral, que é um homem com título, que é um conde super famoso, que também afasta as mocinhas. E exatamente por isso ele vai acabar em uma enrascada com a nossa protagonista feminina, que é a Dorothy. Ela vai acordar meio assim, não percebeu o que aconteceu, ela bebeu demais e acabou ali tendo um momento tórrido de paixão com o Tristan. Só que a Dorothy, gente, é uma lady, o seu tio é um visconde, ela tá acompanhando a prima no seu debut na sociedade. Ela nunca se envolveu com um homem dessa forma, mas com o Tristan as coisas foram um pouco diferentes. E aí ele vai propor um acordo de cavalheiros deles terem um caso. E a Dorothy, gente, ela cansou das convenções sociais, ela não pretende ter um casamento por amor, ela não vê no seu futuro um grande casamento. Ela sabe que ela tá numa posição complicada porque ela não tem dinheiro, então ela depende da boa vontade do tio. O que ela quer ver é a sua prima casada. E enquanto isso ela fala, por que eu não posso me divertir, não é mesmo? E aqui a gente tem esse caso dos dois, mas contrabalanceado com isso, os mistérios de por que o Tristan quer se vingar e da vingança dele relacionada com a espionagem. É um livro assim, eletrizante também, que você fica torcendo, tem várias revelações e a família, gente, a família novamente vem aqui pra dar muito tapa na cara de quem tá lendo. Eu tô muito surpresa com a escrita da Lucy, eu já conheci ela pessoalmente, ela é uma autora muito querida, e uma das coisas que eu acho que mais fizeram com que eu amasse mesmo esses livros é que eles têm muita representatividade, gente. Sem contar que a representatividade é embasada em história. Então a gente vê personagens indianos, a gente vê personagens negros, a gente vê diversidade social, de classes, de lugares, tem os bailes e os eventos sociais, mas também tem as tavernas, tem as ruas lotadas, da parte do comércio de Londres. Então é um livro que pulsa informação, mas também pulsa muita sensualidade, muita diversão e casais extremamente baseados ali no cão e gato. Então, se você gosta desse tipo de romance de época que vai além, se você tá procurando uma autora nova pra conhecer, indico muito, muito, muito os livros da Lucy. Eu sei que ela já tem outros romances de época publicados e assim, eu quero ler todos. Tô completamente apaixonada pela escrita dela. E aí, o que você achou? Você já leu algum livro de romance de época com espiões? Mas assim, não vale ser espiões fofinhos. Eu quero espiões que realmente colocam a mão na massa. Você já leu? Então deixa aqui nos comentários. E aproveita também pra deixar o seu curtir nesse vídeo se você gostou das indicações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que amam romances de época e estão procurando romances de época que vão muito, muito além do clichê. Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!